Quero dar então as boas-vindas a todos vocês à nossa série Corra, não pare até terminar, porque o nosso objetivo é continuar a nossa trajetória cristã, servindo ao Senhor Jesus até terminarmos a nossa corrida. A vida cristã, ela tem que ser vivida intensamente todos os dias, enfrentando todos os desafios, enfrentando todos os obstáculos, enfrentando tudo aquilo que está diante de nós. O apóstolo Paulo nos ensina que nessa carreira, que nessa corrida, precisamos perseverar. Quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, e ali no último capítulo dessa carta, ele escreve para Timóteo dizendo que ele estava encerrando a sua carreira. E ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira, mas eu guardei a fé. E quando eu atravessar a linha de chegada, o justo juiz estará me esperando, com a coroa da justiça, não somente para mim, mas todos quantos amam a vinda do Senhor Jesus. Então nós estamos nesta carreira, queridos, e nada pode nos desviar do nosso foco, que é Jesus. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo também, dizendo que nós enfrentamos durante a nossa jornada altos e baixos, momentos bons, momentos desafiadores. Quando ele escreve aos Filipenses no capítulo 4, ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele sabia estar em abundância, mas também sabia enfrentar escassez. Ele servia a Deus quando estava tudo bem e servia a Deus quando não estava nada bem. Mas ele diz no versículo 13 de Filipenses capítulo 4, apesar de tudo isso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Romanos capítulo 8, ele vai nos trazer uma série de coisas que pode acontecer na nossa vida, que quer nos separar do amor de Cristo. Ele vai falar sobre fome, ele vai falar sobre nudez, ele vai falar sobre tribulação, sobre perigo, sobre perseguição ou sobre espada. Mas ele diz que nada dessas coisas podem nos separar do amor de Deus, porque em todas elas somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo que nos amou. Então você não pode parar enquanto não terminar. Você recebe essa palavra de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus? Nosso tema de hoje, então, é uma igreja de cansados. Uma igreja de cansados. E eu quero ler com você Hebreus capítulo 12, do versículo 1 até o versículo de número 3. Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 3. Vai ser projetado aí também. Esse texto e os principais pontos você pode acompanhar na nossa projeção. Hebreus capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3. O escritor aos Hebreus diz o seguinte: portanto, também nós. Vamos ler todos juntos, já que vai ser projetado ali, todos juntos? Vamos lá no 3? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Você pode repetir comigo? Para que vocês não se cansem e nem se desanimem. O escritor aos Hebreus está aqui dizendo para esta igreja o que ela precisava fazer para que ela saísse do seu estado de esgotamento, de cansaço. E essa mensagem hoje ela vai ser um pouco mais extensa, porque eu quero situar você dentro do contexto desta carta, para você entender por que essa carta foi escrita. Irmãos, quando nós vamos ler a Bíblia, nós precisamos entender que o texto bíblico ele foi escrito
e direcionado para pessoas que estavam vivendo numa época específica, num contexto específico e enfrentando situações específicas. O que eu quero dizer com isso é que o texto bíblico que nós lemos aqui, ele não está solto na Bíblia, ele não está solto dentro da carta. Nós vamos estudar esses 3 versículos durante essas 5 semanas, e vamos extrair os princípios de Deus aqui deste texto. Mas ele foi escrito por um motivo, e para entendermos esse motivo, a gente precisa entender o contexto inteiro da situação, da realidade, e quem eram os destinatários desta carta. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos responder é: para quem e por que essa carta foi escrita? Por que ela foi escrita? A carta aos Hebreus, ela foi escrita para cristãos que vinham enfrentando, preste atenção, ela foi escrita para cristãos que vinham enfrentando muitos desafios e até perseguições por causa da sua fé. Então ela foi escrita para cristãos que estavam pagando um alto preço para manter a sua fé em Jesus. Hebreus capítulo 10, abra aí a sua Bíblia, carta aos Hebreus capítulo 10, do versículo 32 até o 35, olha o que nos diz o texto. O escritor está escrevendo para eles, ele está aqui descrevendo e reconhecendo: eu sei que vocês estão pagando um alto preço para serem fiéis a Jesus. Eu sei que para que vocês chegassem até aqui não foi fácil. Por quê? Porque vocês estão sendo perseguidos por causa da fé de vocês. De maneira nenhuma, esse escritor, que tem esse coração cuidadoso, esse coração pastoral, está se esquecendo do que aqueles irmãos estavam enfrentando. Por isso é que ele escreve dizendo: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados. Que primeiros dias são esses? Quando vocês aceitaram a Jesus como Salvador. Quando vocês suportaram, e aqui ele vai dizer o que esses irmãos estavam suportando. Vocês suportaram, primeiro, muita luta, muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Aqueles cristãos, eles estavam tendo os seus bens confiscados. Eles estavam sendo presos, insultados, perseguidos. E nem por isso eles entraram em repartições públicas, em sedes de governo, e chegaram quebrando tudo, invadindo tudo. A Bíblia diz que eles estavam aceitando os confiscos o confisco dos seus próprios bens. Para quem acha que está difícil o que a gente está vivendo aqui no Brasil, ainda não leu este texto. Porque, queridos, eu vou dizer uma coisa para você: estar do lado de Jesus é estar de um lado que o mundo não vai aceitar. Servir ao Senhor Jesus, abraçar os valores do reino de Deus, é andar na contramão da cultura deste mundo e desta sociedade. O Senhor Jesus Cristo, inclusive, nos alertou dizendo: existe algo muito errado com o seu cristianismo se o mundo amar você, porque é antinatural o mundo amar aqueles que obedecem os meus mandamentos. Por quê? Jesus disse: o mundo não me amou, eu amei o mundo, mas o mundo não me amou. Inclusive, muito pelo contrário, o mundo me odiou, e há uma grande probabilidade que ele odeie todos aqueles que me seguem e que vivem segundo os meus ensinamentos. Você está entendendo, queridos? Então, estar ao lado de Jesus, abraçar os valores do reino de Deus, é estarmos, na maioria das vezes, na contramão da cultura. E ele está dizendo: vocês aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois vocês sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Porque a expectativa de vocês não está aqui nessa terra, porque a esperança de vocês não está aqui neste mundo,
não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Se apesar de todas as lutas, se apesar de todas as tribulações, de todos os insultos que nós como povo de Deus enfrentarmos, nós permanecermos firmes, fique tranquilo, Deus vai te recompensar de maneira poderosa em nome de Jesus. Mas nós precisamos perseverar. E o objetivo desta série é impulsionar você através da palavra de Deus, e que o Espírito Santo impulsione você a servir a Deus. Toda essa situação que eles estavam vivendo, que esses versículos aqui nos mostram, a Bíblia diz que estava levando aqueles irmãos a um cansaço e a um desgaste muito grande. Mas aí surge uma pergunta: eles estavam cansados do quê? Eles estavam cansados do quê? A pergunta que eu lhe faço aqui nessa noite é: você está cansado do quê? Pastor, eu estou cansado, eu estou esgotado, eu estou estressado. Eu terminei 2022, pastor, só pela graça, e ainda bem que foi só pela graça. Mas a pergunta é: você está cansado do quê? Somente dos problemas, das lutas? Porque especificamente aquela comunidade de cristãos, eles estavam cansados de algo muito específico. Eles estavam cansados de Jesus, da fé cristã e do preço que eles tinham de pagar para manter essa fé. Vou repetir. Eles não estavam cansados apenas fisicamente, emocionalmente, eles estavam cansados de Jesus, da fé cristã e do preço que eles tinham que pagar para manter essa fé. Então, o que nós vamos olhar, queridos, nessa série, é que aquilo que muitas vezes nos faz desistir da nossa carreira espiritual, não é o cansaço físico, não é o cansaço emocional, mas é o cansaço e o desgaste espiritual. Quando as circunstâncias do dia a dia vão nos fazendo desistir de tudo aquilo que a palavra de Deus, que Jesus e que o Evangelho representa para nós. Pastor, é possível alguém se cansar de Jesus? É possível. É possível alguém se cansar da fé cristã? É possível. Por quê? Porque servir Jesus e manter a fé vai exigir de você o pagamento de um preço. E há muitas pessoas equivocadas com Jesus, com o Evangelho, nos dias em que nós estamos vivendo. Há muitas pessoas achando que Jesus é um tipo de Papai Noel. Por causa de toda essa cultura que nós temos aqui em Gramado, de presente, de Natal Luz e de Papai Noel, tem muitas pessoas que acham que Jesus é um Papai Noel que está aí apenas para nos dar presentes e nos dar aquilo que nós queremos e necessitamos e que os nossos desejos consumistas tanto querem. Alguns estão achando que Jesus é um tipo de guru espiritual que vai orientar a sua vida. Alguns estão achando que Jesus é apenas um líder motivacional, apenas para te encorajar motivacionalmente todos os dias da sua vida. Mas a Bíblia não apresenta Jesus como um Papai Noel, como um guru e nem como um líder motivacional. A Bíblia apresenta Jesus como o Rei dos Reis e como Senhor dos Senhores. Ele tem que ser o centro da nossa vida, o centro da nossa fé e o centro da nossa existência. E isso vai exigir de você pagarmos um preço muito grande. Seguir Jesus é estar disposto a pagar um preço, e Jesus nunca enganou os seus seguidores. Jesus, todas as pessoas que queriam segui-lo, ele sempre deixou a situação muito clara, ele sempre deixou os pré-requisitos muito bem estabelecidos. Alguém um dia chegou para Jesus e disse: eu quero te seguir. Jesus disse: as aves do céu têm ninhos, as raposas têm covis, mas eu não tenho aonde reclinar a cabeça.
Ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome todos os dias a sua cruz e depois vem e me siga. Se você quer me seguir, essa é a condição. Aquele que não abandonar pai, mãe, irmãos e irmãs por amor a mim, não é digno de mim. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que por amor de mim perder a sua vida, esse a achará. Em todo o Novo Testamento, Jesus nunca escondeu que segui-lo implicaria em um preço. E muitos cristãos nos dias de hoje, eles estão cansados, porque eles não querem mais Jesus, eles não querem mais a fé cristã, porque eles não querem mais pagar o preço que o Evangelho exige. Mas eu quero te dizer uma coisa: de graça só a salvação. Na fé cristã, de graça é só a salvação. Todas as outras coisas, você precisa pagar um preço. Se você quer crescer espiritualmente, você precisa pagar um preço. Se você quer ter alta performance espiritual, você precisa pagar um preço. Se você quer se tornar uma pessoa usada por Deus, você precisa pagar o preço. Se você quer fazer a diferença no mundo, você precisa pagar o preço. Se você quer deixar um legado, você precisa pagar um preço. Tudo que você quiser fazer no reino de Deus, há um preço a ser pago, e eu estou aqui para desafiar a sua fé, porque nós vamos pagar todo o preço necessário, porque nós vamos continuar correndo, e não vamos terminar, e não vamos parar, até terminarmos. Você quer seguir Jesus? Há um preço a ser pago, e eles estavam cansados. Quais são os sinais do cansaço espiritual que aqueles cristãos tinham? Quero trazer para você aqui, rapidamente, 7 sinais de que eles estavam cansados. E se na sua vida esses sinais estão presentes, ligue o alerta, porque você precisa ser renovado. Número 1, primeiro sinal de cansaço: desatenção às instruções recebidas. Hebreus capítulo 2 e versículo 1, se você quiser abrir a Bíblia, o escritor está dizendo: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Ele está dizendo aqui: o problema não é falta de instrução. O problema não é falta de orientação. O problema é falta de atenção. É falta de prestar atenção no que você tem ouvido. Há muitas pessoas que estão cansadas espiritualmente, cansadas de Jesus, da fé e do Evangelho, não é porque lhes falta informação, não é porque lhes falta instrução, é porque elas já não estão mais dispostas a ouvir. Entra por aqui e sai por aqui. Eu pergunto, irmãos, hoje em dia tem falta de pregação, sim ou não? Não. Tem muitos pregadores? Tem. Tem pregador aqui. Tem muitas igrejas agora aqui na cidade de Gramado, que assim como eu, muitos pastores estão pregando. Se você for para a internet, você vai poder ouvir pregação 24 horas por dia. Nós não temos falta de pregadores, nós não temos falta de cantores, nós não temos falta de teólogos, nós não temos falta de cursos de teologia, nós não temos falta de conteúdo bíblico. O que temos hoje faltando são pessoas dispostas a ouvir e prestar atenção naquilo que está ouvindo. Não é falta de conteúdo, é falta de ouvintes. Não é falta de instruções, é falta de pessoas que estejam dispostas a prestar com maior atenção naquilo que têm ouvido. Paulo diz que há pessoas que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Não basta somente ouvir, você tem que prestar atenção em nome de Jesus. Adão e Eva, eles não pecaram porque não sabiam o que Deus tinha dito. Eles sabiam o que Deus tinha dito, sim ou não? Sabiam?
Eles não pecaram porque não sabiam o que Deus tinha dito. Eles pecaram por dar atenção a uma outra voz, a voz da serpente. Eles estavam ali no jardim e Deus diz: dessa árvore, o fruto dela vocês não comam, porque se comer, morre. Deus já tinha dado a instrução? Sim. Eles sabiam a instrução? Sabiam. Mas aí chega uma outra voz, a voz da serpente, e ela diz: vocês podem comer, porque se vocês comer, vocês não vão morrer. Qual das duas vozes Adão e Eva deram atenção? A voz da serpente. Sabe por que há muitos crentes que não conseguem obedecer à voz de Deus? Porque ele tem muitas vozes no seu ouvido, muitas vozes na sua mente, muitas vozes na sua consciência. Eles estão ouvindo o que todo mundo diz, eles estão ouvindo a opinião de todo mundo, mas não querem saber a opinião de Deus, aquilo que Deus diz na sua palavra. A pessoa que você ouve determina o rumo que você toma, a voz que você decide seguir determina o destino que você vai seguir. Que nessa noite, em nome de Jesus, qualquer outra voz seja silenciada e você possa dar ouvidos à voz de Deus. De quem é a voz que você está ouvindo? Segundo sinal de cansaço, negligenciar a grandeza da salvação. Hebreus capítulo 2 e versículo 3, o escritor está dizendo: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Segundo sinal de que alguém está espiritualmente cansado, é quando ele acha ou ela acha que o que Jesus fez foi muito banal. O que Jesus fez por você foi importante? Sim ou não, irmãos? A salvação de Jesus é grande? Irmãos, um dos sinais de que nós estamos entrando em crise espiritual é quando nós nos alegramos mais pelas bênçãos que Deus nos dá do que pela salvação que recebemos em Jesus. A salvação é o maior dom, o maior presente que Deus já te deu. Mas como nós vivemos numa sociedade de pessoas insatisfeitas, ressentidas, nós queremos muitas vezes fazer com Deus aquilo que os chantagistas emocionais fazem. E o que os chantagistas emocionais fazem? Se você me ama, me prova. Se você me ama, faça isso. Se você me ama, me dê aquilo. E algumas pessoas chegam diante de Deus e dizem: Senhor, se tu me amas, abre essa porta. Se tu me amas, me dá essa casa. Se tu me amas, me dá esse carro. Se tu me amas, me dá esse emprego. E a gente tem uma lista de chantagens emocionais que a gente diz: Senhor, eu sou teu filho, eu sou a tua filha, portanto eu determino, eu declaro, eu exijo, se o Senhor realmente me ama, o Senhor vai fazer isso. E aí aquelas coisas, aqueles discursos banais diante de Deus, e Deus fica olhando para esse tipo de discurso e esse tipo de oração, e Ele fica olhando a que nível esse rapaz chegou, a que nível esse meu filho e essa minha filha chegou. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus não nos ama por aquilo que Ele vai nos dar, Deus nos ama por aquilo que Ele já nos deu há 2000 anos atrás, o seu Filho Jesus Cristo, morto e ressuscitado. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos dizendo: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Jesus ter morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores. Se o meu filho não é suficiente para te trazer esperança e alegria, absolutamente mais nada que eu lhe der vai ser o suficiente.
Por isso é que todos os dias, quando você acordar e celebrar mais um dia na sua vida, agradeça a Deus, porque os seus pecados estão perdoados, o seu nome está escrito no livro da vida, você está livre da condenação do inferno, e quando Jesus voltar, eu e você subiremos e estaremos com Ele para todo sempre. Isso tem que te motivar todos os dias. Quando isso não te motiva mais, você está entrando em crise espiritual. Número 3, perda da confiança do nosso futuro em Deus. Hebreus capítulo de número 3, versículo 6, o escritor diz: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente. Ele está dizendo que nós temos que nos apegar firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. O que vai te manter correndo o percurso que Deus estabeleceu são duas coisas: confiança e esperança. Você pode repetir comigo? Confiança e esperança. Não é pensamento positivo e nem motivação, é confiança e esperança, porque nós sabemos que o nosso futuro será extraordinário. Mas ele está dizendo, você tem que se apegar firmemente. Quando a confiança e a esperança começam a escapar da sua vida, você está entrando num processo de crise espiritual. Número 4. Quarto sinal de cansaço espiritual, isso aqui é muito importante. Quando os afetos do coração são corrompidos pelo pecado. Vou repetir. Um sinal de que você está num processo de esgotamento, de cansaço, que você vai se cansando de Jesus, da fé e do Evangelho, é quando os afetos do seu coração, quando os afetos do meu coração começam a ser corrompidos pelo pecado. Quando a Bíblia vai falar, queridos, de coração, a Bíblia não está falando só de sentimentos, ela está falando de afetos. E o que são os afetos? Os afetos é aquilo que diz o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o entendimento e todas as tuas forças. Esses 4 elementos compõem os afetos do coração. E não se engane, você não toma decisões de maneira racional. As suas decisões, como ser humano, elas são decisões, e eu vou dizer, o pessoal da área de vendas diz que você não toma decisão de compra de maneira racional, você toma decisões de maneira emocional. Por isso, é que é muito difícil você ir comprar uma coisa quando você está muito carente. Você vai comprar o que precisa, sim ou não? Você vai comprar o que os seus afetos estão desejando. E aí você usa o famoso argumento: eu vou comprar, porque afinal de contas eu mereço. Eu mereço. Porém, mais do que as emoções, as nossas decisões estão baseadas nos nossos afetos, nos nossos desejos, nos nossos anseios mais profundos e mais íntimos. Os afetos que Deus colocou dentro de nós, para que nós pudéssemos direcioná-los a Ele, para que Ele seja o centro, para que Ele seja o centro dos nossos amores, dos nossos afetos e da nossa paixão.
Por isso que o conflito no coração humano é o conflito para quem ou para onde ele vai direcionar os seus afetos. Não existe nenhuma pessoa sem amor. Essa pessoa parece que não tem amor, não. Todo mundo tem amor. O problema é que muitas vezes amamos as coisas erradas. Então o escritor está dizendo: tome cuidado, irmãos. Hebreus 3, 12 e 13. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenham coração perverso e incrédulo. Porque se você tiver um coração perverso, ele vai levar você para a incredulidade. E quando o coração de vocês se torna um perverso, ele se torna incrédulo, ele já não responde mais às coisas de Deus, ele já não responde mais o Evangelho, ele já não consegue mais acreditar naquilo que Deus diz. Irmãos, diante de tudo que nós estamos vivendo hoje no Brasil, há um monte de cristãos que entregaram o seu coração para ideologias de direita ou de esquerda. O coração deles estão pervertidos por essas ideologias e estão levando eles por um caminho de incredulidade. Que Deus nos livre disso em nome de Jesus, e o centro do nosso afeto seja o Senhor nosso Deus. Porque se o coração de vocês se tornar perverso e incrédulo, vocês se afastarão do Deus vivo. Pelo contrário, vocês precisam se encorajar uns aos outros todos os dias. E a palavra encorajar aqui, na língua grega, ela não é, a definição dela não é essa questão de encorajamento. Portanto, confrontem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que vocês não sejam endurecidos pelo engano do pecado. 3 coisas: coração perverso, coração incrédulo e coração endurecido. Quando isso acontece, os seus afetos por Deus e pelas coisas de Deus são assassinados. É por isso que tem gente hoje que se diz cristão, que amam mais ideologias políticas do que o próprio Evangelho de Jesus. Porque quando Deus não é o centro do seu coração, alguém vai ocupar. Você está entendendo essa palavra, meu irmão? É desafiadora? Sim ou não? Em quinto lugar, outro sinal de cansaço espiritual é estagnação na maturidade espiritual. Quando você não tem mais o desejo de crescer espiritualmente, de amadurecer espiritualmente, isso é um sinal de que você está cansado de Jesus e da fé. A vida cristã é uma vida em movimento. Não existe estagnação na jornada com Jesus. Nós sempre temos que estar caminhando. No tema da nossa série, nós sempre temos que estar correndo e não parar até terminar. Agora, você não consegue correr se você não se desenvolve. Você não consegue correr se você não treina. Nosso filho Felipe, ele descobriu a corrida agora. E ele insiste que eu também descubra. E ele manda para nós ali, sempre no grupo, um print de quantos quilômetros ele tem corrido. E cada dia ele corre mais. E eu perguntei: por que você quer correr, meu filho? E ele disse, além da questão de saúde, ele tem 2 objetivos:
ser melhor que o treinador dele. E o segundo objetivo, ele quer correr uma maratona. E ele disse: pai, é incrível. O meu professor, o meu instrutor, eu corro junto com ele. O Felipe tem 21, e o instrutor dele já tem quase 40. E ele diz: é incrível, ele corre um percurso maior do que eu em menos tempo. Mas foi assim? Sempre? Sim ou não? É assim? Sempre? Não. Você precisa muito treino. Você precisa ir avançando. E ele disse: meu objetivo por correr 10, 15, 20 quilômetros toda semana é porque eu quero correr uma maratona inteira. E esses dias eu estava ouvindo um instrutor de corrida para poder preparar essa mensagem aqui, e ele disse: você precisa correr pequenas distâncias para te preparar para correr uma longa distância. Não queira correr de arrancada uma maratona inteira. Você precisa correr várias meias maratonas. Mas você precisa correr e avançar. A minha pergunta é: você está avançando na sua vida espiritual? Você está avançando no seu relacionamento com Deus? Como é que você terminou o seu nível espiritual em 2022? E o que você está fazendo para melhorar a sua performance em 2023? Eu quero desafiar todos nós aqui nesta noite. Você não pode terminar 2023 no mesmo nível que você começou. Você tem que terminar melhor. Melhor. E ele está dizendo: o sinal de pessoas que estão espiritualmente cansadas de Jesus e da fé é que elas não estão avançando, elas estão estagnadas. Hebreus capítulo 5, versículo 12 e o versículo 14. Olha o que diz o texto. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Isso aqui é interessante. Ele está dizendo o seguinte: por tudo o que vocês já passaram, pelo tempo em que vocês estão servindo a Jesus, vocês já deviam ser mestres. Pelo tempo em que você já está na casa de Deus, você já devia estar ensinando outros. Mas, infelizmente, vocês ainda precisam que alguém os ensine. Mas não é ensinar o próximo estágio, o próximo nível. Vocês já deviam ser mestres, mas vocês ainda estão precisando de pessoas que ensinem para você os princípios elementares da fé. Por quê? Porque passa ano após ano e vocês estão espiritualmente no mesmo nível. Quando passa anos na sua vida e você está no mesmo nível e você está estagnado, é porque você já está cansado de Jesus, da fé e do Evangelho. Porque você nunca para de crescer naquilo que você ama. Amém, queridos? Se você ama Jesus, você vai sempre querer crescer em Jesus. E olha aqui. Então, vocês estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. O alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante,
Não é exercícios pontuais, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Estagnação espiritual é sinal de cansaço. Número 6, um outro sinal de cansaço é a desconexão com a comunidade de fé. Quando alguém está cansado de Jesus e do Evangelho, também fica cansado da igreja. Quando alguém está cansado de Jesus e do Evangelho, também se cansa do povo de Deus. Ele acha que não precisa mais de igreja, acha que não precisa mais de comunidade de fé, acha que pode viver a sua vida cristã, carreira solo, acha que não precisa de irmãos, acha que não precisa de pastores, acha que não precisa de instrutores espirituais, vive uma fé carreira solo, mas isso não é sinal de maturidade, isso é sinal de cansaço. Porque quando nós estamos cansados de Jesus e da fé, nós também nos cansamos dos discípulos de Jesus. Nós também nos cansamos da igreja de Jesus, porque nós não queremos mais nos relacionar com a igreja de Jesus. E é o que diz Hebreus capítulo 10 e versículo 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Não é de hoje, irmãos, que tem pessoas que estão acostumadas a se intitularem cristãs e acharem que não precisam de igreja. Mas ele está dizendo, não deixe de estar conectado com a família da fé. Não deixe. Quando você se desconecta, é porque você está demonstrando sinais de cansaço. E não é cansaço físico ou emocional, é cansaço de Jesus e da fé. Quando eu estou bem com Jesus, e quando eu estou fortalecido na fé, eu amo os discípulos de Jesus. Eu quero estar com a família de Jesus, porque todos nós estamos nessa jornada. E aqui estamos encorajando-nos uns aos outros. E em sétimo lugar, sétimo sinal de cansaço, é fraqueza e lentidão nas questões espirituais. Quando nós estamos cansados de Jesus, do Evangelho e da fé, nós não temos força e nós perdemos a nossa agilidade espiritual. Nessa noite, o Espírito de Deus quer renovar sua vida em nome de Jesus.